Flávio Roscoe, e o presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Paulo Pedrosa. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia, Abras, Paulo Pedrosa, vice-presidente da FIENG e presidente do Sindicato das Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de Minas Gerais, e o vice-presidente da Câmara de Energia, Petróleo e Gás da FIENG, Márcio Danilo Costa, presidente da Câmara da Indústria de Petróleo e Gás da FIENG, Humberto Mesquita Machado Zica, diretor técnico da Abras, senhor Felipe Soares, que vai abrilhantar aí com uma palavra para vocês, e o secretário executivo da Câmara de Indústria de Energia, Petróleo e Gás, senhor Sérgio Luiz Martins Pataca. Bom, é um prazer enorme estar discutindo esse tema. Os encargos sobre serviço do sistema de energia são pouquíssimos conhecidos pela maioria das pessoas e mesmo dos industriais, dos empresários, dos entendidos do setor. Aqui em Minas Gerais, especificamente, o custo de energia é um custo muito caro. A energia mineira é uma energia cara e isso tem vários fatores que ocasionaram esse preço acima da média do mercado brasileiro, específicos de Minas Gerais, mas nós temos uma série de encargos que foram sendo dependurados na conta de energia ao longo dos anos. Por quê? Porque para o governo tributar energia é muito mais simples. Porque você tem, geralmente, uma distribuidora, né, que é o caso em cada região, e você tem as comercializadoras que também passam pela distribuidora. É muito fácil o controle e muito fácil a arrecadação da energia. Então, assim como energia elétrica, os combustíveis fósseis também, a gasolina, o etanol, também são fontes intensas de arrecadação. E para a indústria isso tem um peso além. Porque a indústria, ela compete com players internacionais. Enquanto outros segmentos da economia não têm essa peculiaridade. Então, o comércio, ele compete aqui mesmo dentro do Brasil. Você vai comprar na farmácia, todas estão sujeitas à mesma regra. Agora, a indústria, principalmente aquela que produz bens tradables, o custo Brasil pesa nela diferente, porque não pesa sobre o concorrente que não está instalado no Brasil. E energia é um dos componentes de custo Brasil. No passado, a energia brasileira era fator de competitividade da indústria brasileira. E hoje é o oposto. A energia brasileira retira a competitividade do segmento industrial e favorece o produto importado, pois o custo de energia, na maioria dos países, é muito menor que o custo brasileiro. Então, está na hora da gente discutir e ter debates técnicos sobre temas que são relevantes, que muitas vezes não são percebidos pelo industrial, porque no passado você não tinha nem o mercado livre, né? O mercado livre ele é desse século. Então o industrial ele ainda está acostumado que energia é um preço dado. Ele não pode reduzir o custo da energia, nem pode discutir o seu custo. Quer dizer, essa cultura vem mudando à medida que o mercado livre vem expandindo suas fronteiras e agora que as energias especiais estão atingindo aí um consumidor de menor porte. Então é muito importante essa discussão. A FIENG entende que os encargos de serviço do sistema elétrico devem ser remodelados, ou seja, nós temos que reconfigurar isso, e esse debate é muito relevante. Então eu agradeço aí a Abras que está nos apoiando nesse evento, fazendo conosco, agradeço a todos os participantes e desejo que no final do dia a gente chegue a algumas conclusões, ou pelo menos aqueles que estão participando tenham um conhecimento maior do impacto e também daquilo que precisa ser alterado nos encargos do sistema elétrico brasileiro. Pois, com certeza, muitos não sabem, mas estão pagando a conta.
e a gente pode tentar trabalhar para que esse quadro mude e seja revertido. Mas, para isso, ele vai ter que entrar na nossa prioridade também. Então, eu queria agradecer a presença de todos e passar aqui para o Paulo Pedrosa tecer as suas considerações. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, presidente Flávio, e a todos aí da FIENG, o Márcio Danilo, o Humberto Zica, que tem sido um parceiro em muitos enfrentamentos aí na energia, com a Tânia, o Sérgio Pataca, e todos que nos acompanham aqui. Eu e o Felipe estamos muito honrados com essa oportunidade de conversar com a FIENG. A FIENG foi um protagonista importante na aprovação da Lei do Gás, que foi uma grande vitória da união da indústria. Ela não se completa por si só, porque nós vamos precisar trabalhar agora o decreto do governo, a regulação da ANP e as regras em cada estado, mas nós ganhamos a batalha da lei e ganhamos porque estávamos juntos. Então, acho, presidente, e a sua participação, falando com os congressistas, se movimentando, foi decisiva para essa vitória do gás. E ela nos trouxe um aprendizado, que é o que nós precisamos reforçar cada vez mais. As questões de energia, elas passaram a pertencer aos agentes da cadeia da energia. Nas reuniões com o ministro Bento, por exemplo, isso é muito comum, são 30 associações participando e às vezes ele dá 3, 4, 5 minutos para cada uma. Então são 28 associações que representam segmentos da cadeia da energia e 2, 3, 1 representando os consumidores, tendo poucos minutos para falar. Então, o gás nos mostrou que nós ganhamos a batalha do gás, que não transformamos a discussão do gás numa discussão do setor de gás. Trouxemos a sociedade, mobilizamos a sociedade civil, associações de consumidores, o Centro de Liderança Pública, colocamos o gás como um dos trending topics do Twitter, para fazer uma mobilização junto aos parlamentares. E é isso que nós precisamos fazer na energia elétrica, trabalhar essa união. Acho que nós criamos grupos importantes de articulação, sempre com a CNI junto conosco, e a FIENG, a Fiesp, a Firjan, unidas também nesse esforço, mas numa articulação em movimentos como o Gás para Sair da Crise e o União pela Energia, que reúnem 70 associações e nós nos manifestamos em conjunto. Quer dizer, essa semana, por exemplo, que o gás que a Petrobras entrega às distribuidoras vai subir 40%, nós rapidamente nos organizamos, fizemos uma carta com o peso das 70 associações, o novo presidente da Eletrobras já fez um contato conosco e temos uma reunião semana que vem para tentar mitigar esse aumento de 40% na conta do gás, na parcela que chega à distribuidora, porque na parcela da distribuidora nós temos também aumentos gigantescos atrelados ao IGPM. No campo da energia elétrica, que é o objetivo da nossa reunião de hoje, o Felipe vai detalhar como o ESS chegou a 2 bilhões de reais em janeiro, R$40 o megawatt-hora só de ESS. O absurdo dessa situação e como isso quebra a competitividade da energia e a previsibilidade, porque como o ESS é pago depois de consumir, muita indústria produziu, vendeu o seu produto e depois descobriu que vendeu com prejuízo, porque teve que pagar um insumo mais caro do que o que estava na planilha. Então, o Felipe vai detalhar isso, mas eu quero trazer um panorama preocupante do cenário geral do setor elétrico, da distorção que está acontecendo e convidar a todos para continuar o esforço pela aprovação do projeto de modernização do setor elétrico, que é o que vai corrigir as distorções que estão fazendo a energia aumentar a cada dia e o Brasil ser o país da energia barata e da conta cara, porque o governo faz leilões de energia solar e eólica e compra essa energia, às vezes, por menos de R$100, enquanto que um consumidor industrial chega a pagar R$900 o megawatt-hora na sua fatura final.
E está acontecendo um movimento de grandes distorções. E elas nascem no próprio preço da energia. No Brasil, o preço base da energia ele é definido por um modelo matemático, por um programa de computador. E esse programa de computador não reflete a realidade do setor elétrico brasileiro. Talvez tenha refletido há anos atrás, quando nós tínhamos muitas hidrelétricas com um reservatório que equilibravam a energia ao longo do ano. Nós perdemos essa capacidade de armazenamento porque o nosso crescimento foi quase todo por termoelétricas inflexíveis, eólicas, solares e usinas, digamos que não controlam a própria geração, geram quando tem vento ou quando tem sol. Então, esse modelo está cuspindo, produzindo preços absurdos, né, que não refletem a realidade. Nós estamos num cenário, né, em que o preço da energia estava baixíssimo, enquanto os reservatórios estavam vazios e as chuvas eram poucas, o que fez com que o governo acionasse por fora da ordem de mérito, como se diz, as termoelétricas que nós pagamos por fora do preço do contrato de energia. Quer dizer, isso é muito grave porque descaracteriza a contratação. Para que existe a contratação em qualquer mercado? Existe para proteger quem contrata. Seja um restaurante de sushi que faz um contrato de salmão, seja uma indústria que faz um contrato de eletricidade, para poder ter previsibilidade e organizar o seu mercado. Então, com o cenário do setor elétrico brasileiro de preços distorcidos, os contratos perderam a capacidade de nos proteger, porque você compra um contrato de energia por um preço, mas paga R$40 o megawatt-hora por fora de ESS, R$40 o megawatt-hora por fora de CDE, e ainda, como o preço é baixo, paga o encargo da energia de reserva, porque quando o preço é baixo, a energia de reserva é um custo para os consumidores. Então, são distorções gravíssimas que se acumulam no setor e que nós precisamos enfrentá-las. O Felipe vai contar um pouco de várias medidas que nós da Abraço tomamos que mitigaram o problema, mas mitigar não é a solução. Nós temos que corrigir. E corrigir uma tendência de aumento de encargos. A CDE, que está R$40 o megawatt-hora, subiu de novo esse ano. E subiu por quê? Porque as últimas medidas provisórias que foram ao Congresso, em cada uma delas se pendura na conta do consumidor mais uma bondade para alguma área do país ou algum segmento. As últimas MPs perdoaram dívidas dos consumidores da Amazônia com os consumidores do resto do Brasil de R$7 bilhões, dinheiro que ia bater os nossos custos, e aumentaram em mais 2 bilhões por ano os custos da CDE, ampliando os subsídios àquela região. Não que seja injusto subsidiar o consumidor daquela região, mas é injusto que isso seja cobrado nas nossas contas. Então, há um aumento de encargos, uma tendência de explosão. Agora, por exemplo, nós estamos discutindo o projeto de privatização da Eletrobras, que tem o benefício de gerar recursos para abater em 25 bilhões a conta da CDE, e o relator está anunciando que vai alocar esse recurso todo ao mercado regulado, o que seria um absurdo, já que a indústria paga mais CDE do que o mercado regulado de baixa tensão. Para o consumidor de baixa tensão, a CDE é 5% da conta, para nós chega a ser 25% da conta. Mas a tendência é mais uma MP piorar as perspectivas do consumidor industrial, que está basicamente na alta tensão e no mercado livre. Além do mais, outros projetos, como o projeto de geração distribuída, criam subsídios novos, bilionários a alguns segmentos, criam nichos de investimento de alta atratividade para os seus investidores, mas que geram custos adicionais que terminam recaindo sobre a indústria nacional. Então, um cenário bastante preocupante, e a ele se somam outras ameaças. O governo, por exemplo, está anunciando que o projeto de Angra 3, que era da Eletrobras, uma empresa que tem ainda hoje mais da metade do seu capital, não do capital votante, mas mais da metade dos seus investidores são privados, e que fez um investimento em Angra e perdeu dinheiro, e buscarem uma solução para o problema de Angra com um aumento de tarifa para os consumidores, inclusive alocando cotas dessa energia mais cara, como se fosse um Proinfa,
para as indústrias que hoje já têm uma energia muito cara. Né? E um modelo novo de contratação de um novo encargo de capacidade de reserva. Nós já pagamos a energia de reserva, haverá um leilão no final desse ano para capacidade de reserva. Então, nós seremos obrigados a pagar nas nossas contas, mesmo os consumidores que contrataram energia de qualidade e firme, seremos obrigados a pagar um encargo de capacidade para firmar a energia, né, daquelas fontes que não têm capacidade de produção contínua. É mais um custo para a indústria. Então, presidente Flávio, colegas da FIENG, o cenário é um cenário de muita preocupação, não só em relação ao encargo de serviços de sistemas, mas em relação a vários outros encargos e distorções que tiram a nossa capacidade de nos defender da variação do preço da energia através dos contratos, tornam o ambiente para quem vende contratos, comercializadores e produtores, um ambiente menos arriscado, porque nós pagamos por fora custos que deveriam estar precificados no valor dos nossos contratos, o que é uma distorção muito grave, a mais evidente delas, a do ESS que nós estamos pagando agora. Então, eu concluo essa introdução convidando a todos e buscando mais uma vez a parceria da FIENG para o enfrentamento do projeto de modernização do setor elétrico, que é o caminho para reduzir os custos da energia no Brasil. E já anunciando que no próximo dia 6, quinta-feira, às 11 horas, nós faremos uma live com o ministro Bento, que não será a live tradicional das associações do setor elétrico. Vamos trazer lideranças da indústria e da sociedade para pautar a energia sob o ponto de vista do consumidor. Porque quando ela é pautada sob o ponto de vista da cadeia da energia, a gente já conhece o resultado. Mais custos que nós vamos pagar por fora dos nossos contratos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a FIENG, presidente Flávio e a sua equipe, né, fazendo um registro especial aqui a Humberto Zica e a Tânia, que são parceiros do dia a dia, né, e nos colocando à disposição da Abrace, eu, Felipe e toda a equipe, para estarmos juntos com a FIENG aí nas questões de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Paulo. Agora o Márcio Danilo. Na verdade, agora o Felipe, né, por favor, o Felipe vai fazer a apresentação para nós. Obrigado, Tânia. Obrigado, presidente Flávio. Obrigado, vice-presidente Márcio Danilo. Agradeço também aos colegas da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás Natural, Humberto Zica, a Tânia, o Sérgio, a Camila. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu tentei condensar aqui um material. Tânia, você pode confirmar para mim se está em tela? Está sim, Felipe. Ah, perfeito, Sérgio, obrigado. Condensar o material de trazer todos esses assuntos bastante técnicos, mas de uma forma que permita que a gente debata sobre o assunto, como o presidente Flávio colocou, importante que a gente tenha aqui um caminho a ser seguido para enfrentamento desses impactos do aumento do ESS, não só eles, né? Então, já dando sequência aqui, Sérgio, eu não tenho problema se tiverem perguntas ao final, perguntas ao longo da apresentação. No final a gente vai abrir para o debate. Tá legal, então vou focar aqui na apresentação e aí perguntas ao final. Então, a gente começa falando aqui sobre a questão dos reservatórios, né? Todos nós temos acompanhado a revolução que tem sido a penetração de fontes renováveis, antes chamadas de fontes alternativas, né? A gente tem até um encargo, que é o PROINFA, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, e que contratou PCH, energia de PCHs, eólicas e solar, mas hoje, não só no Brasil, mas no mundo, as fontes renováveis, como eólica e solar, são destaque na expansão dos setores elétricos, né? Em setores mais maduros, como a Europa, principalmente a Europa, que você não tem um crescimento de carga tão relevante, você está trocando matriz
tem uma característica, mas aqui no Brasil a gente está crescendo e crescendo com renovável também. No entanto, o que é importante destacar é que a geração hidrelétrica, esse patrimônio que temos aqui no Brasil, que é referência mundial, né, ainda é muito relevante, não só no fornecimento de energia, mas também nas diversas dimensões que a energia elétrica apresenta, né? Aqui são dados do Operador Nacional do Sistema e mostram que em 2020, 71% da energia consumida no país, no sistema interligado, veio de fonte hidrelétrica, né? Na sequência, temos a soma de eólica e solar, com destaque muito mais a eólica, né? Solar ainda crescendo, com 11%. E com esse número a gente nota, são 83% de participação de fontes renováveis na nossa matriz elétrica. Para vocês terem ideia, né, os nossos concorrentes internacionais, como destacou o presidente Flávio, temos aí, dentre os BRICS, temos aí a China, que queima carvão, 70% da sua geração de energia elétrica de China e Índia vem do carvão. Então, o desafio deles de descarbonização é muito maior que nosso, a gente está na vanguarda. O próprio Estados Unidos, o plano do presidente Joe Biden, de descarbonizar a matriz elétrica, introduzir mais fontes renováveis, para vocês terem uma ideia, eles vão gastar em torno de 2 PIBs do Brasil para chegar em metade da penetração de fontes renováveis que temos aqui. Vão gastar 2 PIBs de um Brasil para chegar em 40% de participação de fontes renováveis na geração de energia elétrica. Então, essa é a magnitude da nossa matriz energética. No entanto, essa matriz ela vive em risco. O Paulo trouxe vários exemplos, não vou repeti-lo, mas vou trazer alguns exemplos que vêm do estado de Minas Gerais, de parlamentares do estado de Minas Gerais. 2 exemplos que nos deixaram muito preocupados na virada do ano foi o tombamento de reservatórios e usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais, tombamento que na prática limita a geração dessa principal fonte de energia do país e que faz com que aumentemos a necessidade de geração de fontes termoelétricas, né? Se você não, pelas magnitudes que a gente vê aqui, se não gerar hidrelétrica, vai ter que gerar térmica, e térmica é mais caro. No final, isso no âmbito estadual, tá? Acabou não surtindo efeito no setor elétrico, mas destaco aqui o movimento no Congresso Nacional, o projeto de lei 5434, de autoria do parlamentar de Minas Gerais, o deputado Odair Cunha, que propõe o tombamento dos reservatórios das hidrelétricas e transferência para a CDE do custo de geração. Então, assim, na prática, a hidrelétrica ela vira tem um tombamento, você não usa mais o reservatório, esse grande patrimônio, para a geração de energia elétrica e transfere exclusivamente aos consumidores. É um projeto que, obviamente, não está em discussão, tem o seu time, mas é só para apresentar os riscos que nascem dentro do nosso ambiente político. É um risco para o país, é um risco para o consumidor de energia e é um risco para essa matriz elétrica que nós temos, que é referência internacional, né? Então, colocar a questão de por que é importante a questão de chuvas e reservatórios, vamos aí ao que está acontecendo, sejam por mudanças climáticas, por períodos temporais, ciclos temporais meteorológicos. O fato é, tivemos em 2019 o 4º pior ano de chuva dos últimos 90 anos, né? Temos um histórico robusto de 90 anos. Em 2020, foi o 8º pior ano de chuva em 2020, né? E se a gente pegar o período úmido, né, de dezembro a março, todos lembramos da música do Tom Jobim, As Águas de Março fechando o verão, foi o 4º pior período de afluência dos últimos 90 anos. Então, a situação bastante crítica em termos de contribuição das chuvas para fins de enchimento dos reservatórios e produção de energia hidrelétrica, não só agora, mas no período que passou, no período úmido, mas no período seco que começa agora, a partir de maio, conforme os parâmetros do setor elétrico. Cabe destacar, e aí sem ainda apontar as questões se são mudanças climáticas, se são ciclos meteorológicos,
O próprio Operador Nacional do Sistema já apontou que o período de 2012 a 2019 já superou o período crítico histórico de 1949 a 1956, que foi um grande marco no setor elétrico nacional, marcado, infelizmente, por racionamento, numa fase que o país tentava se industrializar e que promoveu as grandes mudanças, as grandes obras no setor elétrico, como o reservatório de Furnas, a interligação entre São Paulo e Rio, mas esse período marcado por esse evento meteorológico já foi superado por esse evento meteorológico muito recente. Está chovendo muito menos, né? E chegando, mais uma vez, aqui na questão dos reservatórios, aqui de uma forma muito simplificada, peguei os reservatórios das quatro regiões do país, só para ter uma ideia quantitativa, né, sem as limitações operacionais. Nós notamos que o nível de reservatório que chegamos ao final de 2020, ele é muito crítico, né? Ele é até abaixo ao nível de reservatório que vivenciamos no ano imediatamente anterior ao de decretação de racionamento, em 2001, como vemos na linha azul. Ele está um pouco melhor do que o ano de 2014, um ano marcado por um preço de energia muito alto. Passamos o final do ano de 2014, começo de 2015, a discussão sempre era quando que vai ter o racionamento, e o racionamento ele foi, na verdade, veio da perda da queda da atividade econômica, né? Destacamos que o consumo de energia industrial ele não está sofrendo uma crise que vem da Covid, ele está sofrendo a crise de 2014. A gente consegue ver isso não só pelo consumo de energia elétrica industrial, mas também pelos indicadores do IBGE de produção industrial. Em termos de consumo industrial de 2014 a 2019, o consumo industrial retraiu 10%, foi uma queda de 10%, isso antes da Covid. Então, só trouxe aqui alguns elementos para mostrar que para concluir, a nossa principal fonte de geração ainda é hidrelétrica. Temos uma questão muito séria com relação às afluências e aos reservatórios. Passando aqui para dar um breve contexto, e antes de passar, mas para concluir, se falta a fonte hidrelétrica, imediatamente vamos utilizar o recurso termoelétrico, que é um recurso que ele não tem os benefícios ambientais da renovável, porém ele tem o benefício de outra dimensão importante para o setor elétrico, que é a despachabilidade, né? A hora que eu precisar dessa energia, eu ligo e ela gera, né? E isso é um outro ponto relevante, importante, inclusive, discutir essa abertura e transparência nessas discussões na modernização do setor elétrico. É por isso que estamos em situação tão difícil meteorologicamente, mas não estamos falando de racionamento e nem agora e nem devemos falar até o final do ano, porém, o custo é muito elevado. Tentando trazer aqui alguns elementos para a gente chegar até o que é o tema de hoje, o encargo. Eu estou trazendo alguns tópicos sobre o funcionamento do mercado de energia elétrica do Brasil, o funcionamento do mercado... O funcionamento do mercado de energia do setor elétrico brasileiro, ele usa o despacho centralizado dos recursos hidrelétricos. Vocês que estão em Minas, tem muita questão das hidrelétricas em cascata, né? Você tem ali um mesmo rio com a presença de várias hidrelétricas, a água de uma vai passar em todas as outras, e nós temos hoje o Operador Nacional do Sistema, que é responsável em fazer essa coordenação do uso não só da água que vai passar por todas essas barragens em cascata e de várias regiões, mas também do acionamento dos recursos termoelétricos e dos recursos renováveis que não são controláveis, né? A hora que faz sol e a hora que venta, é a hora que tem energia, não necessariamente no montante esperado. Você tem que estar preparado para neutralizar essas variações, seja por um dia nublado, seja por uma falta de vento,
e geralmente quem entra nesse backup é preferencialmente a água armazenada nos reservatórios das hidrelétricas e, como segunda e última opção, os recursos termoelétricos que vão ter que queimar combustível com preços muito elevados para suportar essa variabilidade dos recursos renováveis, né? Não há mágica, né? A grande bateria do setor elétrico para fontes variáveis é a própria rede, que está interligando todo mundo, e as hidrelétricas e as termoelétricas, com a diferença que vamos chegar, quem paga a conta são os consumidores por meio de encargos, né? Partindo do trabalho do ONS de programação, né, a geração de hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e outras fontes são programadas para gerar energia com base em seus custos, né? Temos um programa de computador que calcula o valor da água armazenada no reservatório de uma hidrelétrica. E no caso de uma termoelétrica, você tem um preço definido por meio do combustível que ela utiliza, podendo ser biomassa, combustível nuclear e principalmente o gás natural e óleo diesel combustível que compõe a nossa matriz interligada. O objetivo dessa programação, né, não é ainda o tempo real. Essa programação é ter o custo mínimo da operação do sistema elétrico, né? Quais os recursos mais baratos que temos para atender essa demanda industrial, residencial, comercial. Se temos pouca água no reservatório, a lógica deveria falar, então essa água custa caro, então vamos usar termoelétricas, queimar combustível, porque não há o risco de não haver água, e não havendo água, zerando os reservatórios, aí não tem o que fazer, aí é racionamento, né? Por outro lado, se tivermos um ano muito abundante em chuvas, reservatórios muito cheios, o custo da água é muito barato, porque você vai ter que abrir o vertedouro de hidrelétricas para deixar essa água passar e preservar a integridade física das instalações. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, não está funcionando assim, apesar do momento de estresse do setor elétrico, o preço não está respondendo conforme essa lógica esperada, né? Aqui, essa programação resulta no cálculo do PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, ou preço spot, né? Em mercados financeiros temos muito, mas qual que é o preço de tal commodity, de tal produto no spot, né? Então temos aí um PLD, eu trouxe um exemplo do PLD Sudeste e Centro-Oeste, né? E com base no que vocês acompanharam até aqui, viram que as chuvas não foram significativas, vemos até uma tentativa de reação do preço em outubro e novembro, destaque aqui o efeito da pandemia, né? Até maio a gente teve uma queda, a partir de junho, julho, já tivemos uma recuperação em termos de consumo ano contra ano, não estou falando de atividade industrial, mas de consumo agregado ano contra ano, e a partir de julho, agosto, tivemos até crescimento de carga ano contra ano, 2020 versus 2019. Vemos que o preço respondeu em outubro com R$ 289, respondeu em novembro, mas desde então, apesar dessa situação muito drástica das hidrelétricas, ele vem caindo, né? Em contrapartida, tivemos o acionamento de térmicas com custos muito elevados que vamos mostrar a seguir, né? Para finalizar o que é o ESS, comentei que os recursos são programados, mas uma hora eles vão, de fato, entregar energia programada. No tempo real, a partir do momento que o operador chama essas usinas para gerar essa energia que foi programada, podem haver algumas situações que não previstas, como uma indisponibilidade de uma linha de transmissão, até mesmo a linha de transmissão tem um critério de operação que não permite o escoamento da geração produzida por uma usina, e no final das contas, para atender aquela carga, a demanda, que é uma demanda projetada, programada, né, e evitar assim os blackouts, né, os apagões, o operador lança a mão, tudo regulado pela ANEEL, mas lança a mão de recursos mais caros, geralmente são usinas termoelétricas. E esses recursos mais caros, por que mais caros? São mais caros do que o PLD. O PLD que foi calculado antes de você ter a operação do sistema, né?
mas para atender aquela operação do sistema, você vai ter que usar recursos mais caros. Esses recursos mais caros serão pagos exclusivamente pelos consumidores sob a forma da cobrança de ESS, os encargos de serviços de sistemas. Tá? Então, esse tipo de encargo ele não existe só no Brasil, esse de operação ele existe nos mercados mais maduros, né? Em que você tem a diferença entre a programação e o tempo real. Porém, aqui para o Brasil, a gente tem uma situação bastante peculiar, que são os encargos de segurança energética, e são esses que estão onerando principalmente a indústria. Né? Apesar de ter um modelo que calcula o valor da água, apesar de um programa de computador, apesar de você ter mexido nesse programa nos últimos 20 anos, né? O operador nacional não confia no resultado do modelo, do programa. Quando ele vê os preços baixos, indicando, não, pode usar água, que vai ter água mais para frente, ele fica muito preocupado com o abastecimento e começa a querer acionar recursos mais caros termoelétricos, que serão pagos exclusivamente pelos consumidores, para preservar o nível dos reservatórios, né? Esse é o principal problema que temos hoje, né? São essas termoelétricas para preservação de níveis de reservatórios. E depois a gente vai mostrar um sequenciamento e o círculo vicioso que isso provoca, que ao atender com termoelétricas mais caras, isso serve de referência para importação de energia. Isso a gente vai mostrar mais à frente, mas temos, para a preservação dos níveis de reservatório, térmicas mais caras e importação de energia alocados exclusivamente aos consumidores. Esse risco que eu comentei há pouco, que o operador acompanha nível de armazenamento, a previsão de chuvas, ele traduz isso sobre a forma de uma metodologia e traçou uma curva referencial de armazenamento para cada região do país, né? Essa metodologia, ela não é muito inovadora, até porque a metodologia que era usada para operar o sistema elétrico brasileiro desde os seus primórdios, né? Você tinha o estabelecimento de níveis meta para acionamento de termoelétricas. Então, nada mais, nada menos a modernização de um procedimento operativo que vem sendo feito desde os primórdios. Mas na prática você tem um programa de computador, não confia no resultado desse programa de computador, que era para ele otimizar, às vezes ele é muito otimista, e é o caso que está acontecendo agora, está vendo muita chuva aí pela frente que não vem, né? E para não termos um racionamento, o operador indica o acionamento de termoelétricas. Aqui temos curvas para o submercado Sudeste. Por que Sudeste, Centro-Oeste? Porque as grandes caixas d'água do sistema estão no reservatório Sudeste e Centro-Oeste, aí na Bacia do Grande e do Paranaíba, no Centro-Oeste, ambos combinados com o do Tietê e outras bacias representativas, totalizam 70% da capacidade de armazenamento do nosso sistema elétrico. Então, a nossa grande bateria para passar do período úmido para seco vem aí dessa região, da região Sudeste e Centro-Oeste, né? E o que vemos nessas curvas são níveis indicativos para qual é o nível verificado e qual que é o nível de geração termoelétrica indicado para conseguirmos passar o ano sem ter nenhum racionamento, né? A linha preta, as linhas verde, amarela e vermelha são 3 níveis, óbvio. A verde, apesar de parecer que é uma curva positiva, mas na verdade é um nível mínimo, né, que demanda ali um despacho de termoelétrico da ordem de 11 GB, né, 11 mil mega. Esse é o despacho que está sendo verificado atualmente, e a linha preta mostra o nível verificado que temos ao longo de 2021. Notamos ali que o janeiro ele concluiu muito próximo da curva verde, assim como o fevereiro, descolando um pouco o março, e aqui no abril tivemos um consumo de água dos reservatórios, mesmo com o despacho das termoelétricas. Eu trouxe aqui só para simplificar só do reservatório Sudeste, mas tem para o Sul, tem para o Norte, tem para o Nordeste, mas o mais representativo é o do Sudeste. Então, esse, não é tão diretamente, não é automático, mas é essa metodologia, esse
É isso que o operador olha e recomenda ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é um comitê formado por Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, CCE e o próprio ONS, para definir esse despacho das termoelétricas mais caras que o preço, que vão ser acionadas para preservar o nível de reservatório e vão ser pagas exclusivamente pelos consumidores. Enquanto isso, o PLD abre cada vez mais com valores cada vez menores. Quanto custa o encargo de serviço de sistema? Aqui a gente trouxe até um quadrinho de um serviço que oferecemos aos nossos associados, que é um Alerta Abrace. Toda semana nós simulamos e calculamos qual que é o valor de encargo, dado a sua grande relevância e impacto nas operações dos associados e também do consumidor industrial. E a gente tem aqui um quadro histórico com 2 momentos, né? Por que a gente está falando de encargo agora? A gente tem aqui o encargo médio anual, de 2011 até 2020, e notamos alguns valores anuais, né, bastante significativos, né, no ano de 2015, aquele que eu comentei, que a gente teve uma retração da atividade econômica e uma mudança até na metodologia de preço, né, você teve um corte do PLD máximo, que era de R$800, ele caiu na época por volta de 400, o ano foi de grande acionamento de usinas termoelétricas, e com o PLD caindo, a diferença entre as termoelétricas caras e o PLD mais baixo não foi assumido pelo mercado, né? Ele foi assumido exclusivamente pelos consumidores e fizeram com que a gente atingisse ali o recorde de até então R$13 o megawatt-hora média por ano em 2015. Quem vivenciou essa época sabe do grande estresse que foi a negociação de contratos, renegociação de contratos, custos, perdas, paradas de produção. Então, foi um ano bastante traumático quem estava do lado do segmento produtivo. Aqui do lado direito, eu trouxe uma abertura desses encargos, né, em reais por megawatt-hora. Por que eu trago assim, algumas referências, né? Reais por megawatt-hora é o grande indicador tanto só do preço de energia e de custo da energia, mas só atentar para esse número aqui de R$39 por megawatt-hora. Em janeiro, os consumidores pagaram R$39 por megawatt-hora de ESS, mais R$40 por megawatt-hora de CDE, mais R$10 por megawatt-hora de Proinfa e mais, ainda não tinha energia de reserva, mas totalizou aí por volta de R$90 por megawatt-hora. Só para ter uma base de comparação, a energia solar vendida no último leilão, nos últimos leilões de 2019, aqueles ali antes da pandemia, foram de R$70 o megawatt-hora para solar e de R$86 para energia eólica, já atualizados com o IPCA. Então, a gente vê que, assim, por um lado, a gente tem o que o Paulo preconiza muito, o Brasil, o país da energia barata, que chega a solar a 70 e eólica a 86, mas que está mandando outra conta para o consumidor e que não tem como se proteger comprando o contrato, né? A conta fica cara mesmo com a energia barata. Aqui, voltando para o histórico, a gente vê que de julho a agosto ainda foi um período de retomada pós-pandemia, né? Aliás, dentro da pandemia, estamos dentro da pandemia, mas a gente nota um acionamento mais agressivo das termoelétricas em outubro, que na média mês deu R$13 megawatt-hora, em novembro, 27, dezembro, 34 e janeiro, 39, né? Tivemos algumas ações que fizeram cair aqui o encargo, mas ele ainda está muito alto em comparação com a nossa base histórica, né? E os consumidores que estão no ambiente livre já sentiram esses efeitos no caixa. Essa cobrança aqui de outubro maior, ela já veio com impacto no caixa de dezembro, foi cobrado lá na liquidação financeira da CCE em dezembro de 2020, e desde então esses impactos se acumulam, né? Os consumidores do ambiente regulado estão sentindo esses efeitos nos reajustes tarifários que estão acontecendo ao longo desse ano. E o impacto, né, isso que a gente preconiza muito com não só com o Ministério de Minas e Energia, mas também com o Ministério da Economia, que não tem mágica, né? Vai produzir aumento tarifário, né, o problema do ISS, e aumento do preço dos produtos, né? E, consequentemente, aumento da inflação. Toda economia vai sentir esses efeitos.
Quando começamos a nos debruçar sobre esse problema, identificamos aqui quase que um slogan, né? Mas qual que é o problema? Se temos, a nossa dependência é grande da hidrelétrica, a hidrelétrica está no momento ruim e temos termoelétricas, né? Só para acionar agora. Identificamos que, mesmo com tudo isso, dava para ser mais barato. Nós temos térmicas demais, ou caras demais, e PLD de menos. E para isso a gente tem que trabalhar com regulação, né? Com política energética. Então dá para ser mais barato, mesmo no momento como esse, dá para ser mais barato. Identificamos que tivemos acionamento, por exemplo, em janeiro, de usinas termoelétricas que chegaram a quase R$ 1.700 o megawatt-hora, usinas de 20 megawatts instalados, de 30 megawatts instalados, que não vão mudar em nada o armazenamento do setor, e em contrapartida, um grande bloco, um bloco muito significativo, da ordem de 30% da capacidade instalada, com custo abaixo de R$ 200 parado, né? Os motivos, claro, ninguém tem motivos, mas os motivos seriam as restrições de transmissão, que é um custo também que não para de subir, né? O custo de transmissão nos últimos 5 anos praticamente triplicou, tá? E usinas que declararam manutenção ou indisponibilidade de gás. Então, assim, o momento que o consumidor pagou para os investimentos virem, para as termoelétricas serem instaladas, mas não pode usar mais barato, tem que usar mais caro. Aqui eu trouxe elementos dos relatórios semanais que a gente prepara para os nossos associados na Brás, que mostram, traz todos esses elementos que fazem parte da nossa análise, que a gente vê, poxa, olha, tem aqui um exemplo do dia 22 de março, PLD no Sudeste estava R$ 130, né? As térmicas estavam totalizando quase 11 GB de geração, entre mérito e fora de mérito. Estávamos importando uma energia da Argentina e Uruguai a R$ 628, quase 4 vezes mais do que o PLD. Tem alguma coisa errada aí, então tem espaço para otimização. E aqui é uma comparação que a gente traz recursos mais caros para esse dia. Olha lá, a UTE Araucária, que é uma térmica que consome gás natural spot, ou seja, é o preço que a Petrobras falar para ela. Petrobras teve repassando preços do mercado internacional, né? Enquanto isso, termoelétricas, aqui no caso de Pampaçu, de R$ 70 o megawatt-hora paradas. Então, há espaços para melhoria, para não ter esse custo e impacto elevados para o consumidor industrial, né? E aqui dentro da térmicas de mais e PLD de menos, a gente tem aí um círculo vicioso, né? Quando você usa termoelétricas mais caras, esse custo marginal acaba balizando o preço de que o exportador argentino e uruguai está olhando. Ele vai olhar o Brasil e falar, o Brasil está rico, está pagando R$ 1.700 o megawatt-hora para uma usina térmica de nada, então eu vou injetar ela com energia a R$ 1.700. É exatamente essa oferta que a Argentina está fazendo. Ela ofertou a R$ 1.700, mesmo com o preço spot de energia dela, o equivalente a R$ 42 na Argentina. Então, esse tipo de fiscalização, de monitoramento, a gente começou a fazer aqui dentro da Brás, né? Então, a usina térmica traz a importação, a usina térmica cara traz a importação cara, e no final, dentre todos aqueles embates que tivemos nos últimos 5 anos, por conta do GSF, o famigerado fator de risco hidrológico das hidrelétricas, que foi alocado para o ambiente regulado para os consumidores cativos e foi transformado em extensão da concessão. Além disso, a gente tem que pagar uma indenização por perda de market share do hidrelétrico. Situação essa que não existe em nenhum mercado competitivo. Se o mercado de energia ele é um mercado competitivo, você não tem que indenizar ninguém por perda de market share. No entanto, né, o Congresso entendeu que haviam bons argumentos que essa perda de market share por acionamento de termoelétricas fora da ordem de mérito e importação, caberia uma indenização a ser paga aos geradores hidrelétricos exclusivamente pelos consumidores por meio do ESS. Aqui a gente endereça muito
a situação vivida. A gente tinha lá termoelétricas de R$ 1.000 o megawatt-hora e termoelétricas a GNL a R$ 200 paradas, ou seja, você tinha um custo de arrependimento de 1/5, né? No entanto, a gente estava usando a valor presente, queimando combustível a R$ 1.000, ao invés de chamar as térmicas a GNL. Impacto no setor produtivo. Como esse setor ele é permeado pelo tecnicismo e às vezes até capturado pela própria indústria de energia elétrica, deixando o consumidor industrial, principalmente, à deriva, ou, enfim, por isso é importante o chamamento que o Paulo fez da união dos setores industriais para discutir as questões de energia elétrica. A gente tentou representar aqui qual que é o impacto desse ESS que não está coberto por contratos, ou seja, mesmo quem estava contratado vai ter que pagar, veio da noite para o dia, né? E como o próprio presidente Flávio colocou, vai ter que ser repassado, né? Ou repassado ou absorvido, né? Não só pela indústria, pelo comércio. A gente trouxe aqui a representatividade desses valores, que são bilhões de reais. De janeiro a abril, vamos totalizar 5,4 bilhões de reais que terão que ser pagos de ISS em empregos, não só no comércio, na indústria, mas também no comércio, mas principalmente na indústria. A gente vê que o pico, né, atingiu ao equivalente a quase 200 mil empregos da indústria, tá? Empregos com nível médio, tá? Isso são dados do Ministério da Economia compilados pela CNI. Então, assim, a gente teve aquele ISS que saiu da noite para o dia, ele equivale a 200 mil empregos na indústria e 157 mil empregos no comércio, totalizando 345 mil empregos no setor produtivo, né? Algo que a indústria de energia tenta blindar somente a questão ao setor de energia elétrica, mas tem impacto no mundo real, na economia real, tá? Então, isso aqui é uma provocação, até como ferramenta de comunicação, do impacto que esses aumentos têm no setor produtivo e que não tem instrumentos de mitigação. E aqui, para concluir, ações e resultados. A gente, depois de mergulhar nesse assunto os últimos 4, 5 meses, a gente identificou duas agendas de atuação. Precisamos mudar o programa que calcula o PLD, está errado. Se está em reservatório baixo, se não está chovendo, tem que ter preço alto. E se o operador que despacha as termoelétricas não confia no programa, tem que usar a curva auxiliar, que insira essa curva no modelo. A gente operou isso nos últimos 10 anos, até 2013 era assim. O que não dá é só para o consumidor pagar e não ter instrumentos para se proteger. E o outro ponto de atuação é monitoramento e acionamento de termoelétricas mais baratas em substituições às mais caras. É esse o plano de ação que a gente vem atuando como Abraço nos últimos meses. Tivemos alguns resultados. A gente teve ali, desde aquela curva referencial que eu mostrei para vocês, de 3 níveis, é uma evolução. Antigamente você tinha uma curva de 1 nível, e aí não havia limites para esse despacho termoelétrico. O limite era só o limite do CMSE, que era de 16 GB. Lembrando que hoje estamos despachando aí por volta de 11 GB, né? Essas 3 curvas dão um comando mais próximo para o operador, não sobreutilizar o recurso, né? Tivemos a redução de limite de uso de termoelétrica, se eu não me engano, era de 16 gigawatts de termoelétricas total para 15,5 ou 16,5 para 15, então já houve uma redução. O CMSE limitou o preço da importação de energia, estavam dando ganhos astronômicos aos nossos vizinhos, né? Eles estão limitados a uma termoelétrica representativa a R$ 700, ainda é muito caro, mas praticamente zerou a importação, tá? Representação de restrições hidrelétricas que fazem com que o preço PLD aumentem, já foram incorporadas, mas não são de longe o suficiente, são de longe o necessário, né? E o próprio CMSE, sensível a essa comparação entre custo de oportunidade, já liberou, comandou, não deixou sombra de dúvida no acionamento das termoelétricas a GNL, principalmente no Nordeste, que tem 1,5 GB, mas que tivemos reunião com a ANEEL na semana passada e alertamos, ok, está liberado, mas tem problemas de manutenção. E no caso de outra que vai entrar ao longo desse ano, mas está com problema de atraso. Então, é bom, mas ainda tem muito que melhorar, né?
e houve a sinalização da agenda de alterações no cálculo do PLD, né? Mas, infelizmente, com efeitos a partir de janeiro de 2022. Então, a gente continua batendo no ponto que precisamos incorporar essa curva no modelo de preço, não dá para pagar por fora só o consumidor, tem que formar preço, né? Com isso, o consumidor ele vai poder comprar um contrato e se proteger dos custos, porque o contrato tem essa dimensão de proteção dos custos, mesmo que isso represente um aumento de volatilidade no curto prazo, né? A gente coloca muito que o consumidor industrial é muito previdente, ele prefere comprar, ele compra com antecedência, ele não é aventureiro, né? E com isso, comprando com antecedência, ele consegue até viabilizar novos investimentos num parque solar, numa usina eólica, numa usina hidrelétrica, enfim. Infelizmente, essa modificação não entrou nem na agenda de 2022. E aí eu fecho aqui, reforçando as palavras do Paulo, que é importante, muito importante a mobilização do setor industrial para sensibilizar o governo na importância dessa pauta. Com isso, concluo a apresentação, tem aqui o nosso contato e devolvo a palavra aqui para os representantes da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás Natural. Muito obrigado. Obrigado você, Felipe. Foi excelente a apresentação. Demonstrou bastante o problema que a gente tem nas mãos, que é essa questão do ESS e a necessidade de mobilização da indústria de convencer os governadores sobre essa questão. A gente vai abrir agora para debate, então só levantar a mão mesmo via Teams, que eu vou chamando e a gente vai organizando. Então qualquer comentário, dúvida ou um comentário mesmo, apresentação, a gente vai alinhando. Enquanto o pessoal não se manifesta, agradecer aí Felipe, Paulo, né, pelas falas, pelas apresentações. E ressaltar mais uma vez, né, que a FIENG está junto com a Abrace, e a questão estrutural passa necessariamente aí pela questão da modernização do setor elétrico, né? Todas essas mudanças aí estão previstas lá no PLS 232, está tramitando aí ainda na Câmara, né, com outro número agora, mas o número que ficou gravado é esse, né? Então, realmente, nós estamos mobilizados para isso. E no curto prazo, a gente vai ver aí ações junto com a Abrace, não sei aí se junto com o ministro, né, o Paulo já falou aí, num evento dia 6 de maio, que nós vamos divulgar amplamente aí nós temos vários industriais participando com a gente aqui do evento, e as contas chegam para eles pagarem, e normalmente, né, eles nem sabem de onde estão vindo, né, esses custos, e o nosso objetivo é esse aqui, disseminar o conhecimento, o que está vindo de jabuti nas contas de cada um, e vamos tirar aqui agora com eventuais perguntas, né, dúvidas, e as ações que a Câmara da Energia da FIENG vai tomar juntamente aí com a Abrace. Sérgio, por favor, veja se há alguma pergunta. Por enquanto não, gente. Aqui, Márcio Danilo, gostaria de falar. Ô, Tânia, até aproveitando um pouco do que você colocou aí, nós ouvimos aqui que é preciso mudar o programa que calcula o PLD, e nós também precisamos, vamos chamar assim, de monitorar a busca por térmicas mais baratas, e o Pedrosa também disse lá no início, eu vou colocar aqui entre aspas, o enfrentamento do projeto de modernização do setor elétrico. A minha pergunta é mais ou menos o seguinte: se nós atuarmos nesse programa para poder mudar esse cálculo do PLD, para a gente monitorar também essas questões das térmicas mais baratas, esse processo aqui, vamos imaginar assim, a gente gasta 6 meses para isso. Esse enfrentamento desse projeto lá dentro do Congresso, vamos imaginar, nós gastaríamos 12 meses. A minha pergunta é exatamente a seguinte: qual é o tempo que vocês imaginam dentro do Congresso e qual é o tempo que vocês imaginam dentro da ANEEL, por exemplo, para a gente poder modificar isso aqui? Eu lembro o seguinte, gente, a indústria ela não está pleiteando privilégios. O que nós queremos, isso ficou claro aqui, né? O que nós queremos é um preço justo.
É um preço que nos permita trabalhar. Então, de um lado, nós precisamos mudar, nós precisamos monitorar, e do outro lado, a gente precisa enfrentar. A gente entende perfeitamente que a Brás conduz isso aqui maravilhosamente bem. Mas até dentro do entendimento, dentro de um contexto maior. Alguém poderia arriscar, por exemplo, um tempo para isso? Talvez eu possa comentar. Primeiro, em relação às correções do preço, né, como esse preço ele é muito sensível para as operações do mercado de energia, durante muito tempo ele foi blindado para não ser mudado a cada momento. Então, tem um conjunto de regras que nós estamos, inclusive, querendo acelerar junto ao governo, que dizem, por exemplo, uma mudança do preço que, para acontecer em janeiro do ano que vem, ela precisa estar aprovada até julho desse ano. Então, nós estamos correndo com várias providências junto ao governo. O governo já se convenceu de movimentos para aperfeiçoar o preço, mas precisa fazer uma audiência pública, colher sugestões do mercado, decidir sobre essas sugestões e publicar uma regra nova antes do final do primeiro semestre para ela valer no ano que vem. Senão, isso só vai valer para o outro ano. Então, é algo grave, né, que nós estamos trabalhando para acelerar esse movimento e também para fazer correções. Quer dizer, a gente sofre, por exemplo, com algumas termoelétricas que elas estão consideradas no modelo para formar preço. Quer dizer, o preço fica mais baixo, porque ele considera que se a gente precisar, a gente tem aquela termoelétrica mais barata, mas na prática, quando a gente pede para a termoelétrica gerar, ela diz que não consegue e você precisa gerar uma termoelétrica a preço superior ao dela. Então, algumas termoelétricas que na prática não conseguem entrar, estão nos prejudicando duas vezes, porque elas abaixam o preço do PLD e aumentam o custo da geração fora da ordem de mérito. Então, nós também estamos tentando corrigir isso, porque isso não é um problema de modelo matemático, isso é um problema de consideração, dado de entrada errada. E aí é como a fábrica de linguiça, o que entra de um lado sai dentro da linguiça no outro. Se a informação vem ruim, o preço sai uma porcaria. Tentando trabalhar nisso, então a gente acha que vai conseguir algumas correções de curto prazo no preço, algumas nós já conseguimos, pequenas, e vamos conseguir correções mais estruturais para o ano que vem. Mas não é ainda a solução do problema. A solução do problema vai exigir, talvez, mais um ano de discussões, o que é ruim. Em relação ao projeto do setor elétrico, ele é um projeto que tem a prioridade do governo, o governo considerou ele entre os projetos importantes para serem votados. Ele tem uma vantagem, que ele já foi aprovado no Senado, portanto, está em votação na Câmara, mas já andou metade do caminho. Isso deveria acelerar o processo dele, porque é fácil aprovar. Agora, ele enfrenta um cenário político que nós estamos vivendo, né, de um governo que perdeu espaço no Congresso, com uma CPI em curso sobre a pandemia, e com uma agenda de crise econômica e de crise sanitária. Então, eu acho que é uma posição bastante otimista a gente conseguir pautar esse projeto. Ele está na mesa do presidente da Câmara, mas sequer foi designado às comissões. Ele precisa ser designado às comissões, a gente precisa aprovar um pedido de urgência e tentar levar ele para o Congresso. Então, para isso é que a gente está fazendo um movimento, né, para trazer o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, para reafirmar a prioridade junto ao Congresso e para mobilizar a sociedade, para a gente ir aos deputados e dizer precisa haver uma correção estrutural do preço da energia, porque do jeito que está indo, está ficando cada vez mais insuportável. Mas é um desafio. Eu imagino que votar o projeto na Câmara esse semestre é um desafio semelhante ao que foi votar a lei do gás no primeiro semestre do ano passado, e nós conseguimos, mas é um desafio importante.
Interessante, Paulo, porque no grupo aí comentaram, tem um frigorífico aqui no grupo e falou, olha, tem gente que faz linguiça aqui no grupo. É, e bom, mas linguiça de qualidade, eu imagino. Exatamente. E com energia, Márcio, cara. E uma coisa interessante, Tânia, é o seguinte, a gente fala muito do produto eletrointensivo, né? E os derivados de carne, os produtos congelados, o frango congelado no supermercado é um produto eletrointensivo. A gente sempre diz nas reuniões com o governo que baixar o custo da energia para a indústria abaixa o custo da produção nacional. E a gente lembra que as famílias brasileiras elas gastam 2,7 vezes, quase 3 vezes mais energia a cada mês com os produtos e serviços que elas compram do que com a conta da CEMIG, por exemplo. Então, tem muita preocupação com a conta da CEMIG, mas, na verdade, na linguiça, no frango congelado, no leite, né, no saco de cimento, no vergalhão de ferro, tem mais energia paga pelo consumidor pequeno do que na conta da energia dele, e esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Com certeza. O Márcio Fenelon, da Arcelor. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, eu queria parabenizar aí pelo evento, o presidente Flávio, Tânia, Zica. É importante a gente tá disseminando esse tipo de problema que tem no Brasil, né? Eu vejo que o setor elétrico, ele, além da mudança dessa metodologia de cálculo, eu vejo que a gente tem que tentar também incutir a cultura do risco do negócio e da não transferência de ineficiência, né? O setor elétrico hoje é um setor ineficiente, né? E é por isso que a nossa energia é tão cara, né? E para que isso possa acontecer, eu tenho falado, né, Tânia? Eu falo muito aí que a gente tem que unir forças, né? As federações têm que estar unidas, as indústrias têm que estar unidas e falar uma coisa só, né? Porque quanto mais gente falando, mais fácil será um sucesso numa mudança, né? A gente sabe que o setor elétrico ele é muito forte, né? Muito forte, e a gente precisa de unir forças, né? Eu queria parabenizar aí o Felipe pela excelente apresentação, né? Muito clara do que está acontecendo aí em Cargos, né? E falar que nós estamos juntos aí nessa briga. Muito obrigada, Márcio, mais uma vez pela sua contribuição. E depois a gente vai fazer um evento só sobre CDE também, né? Porque tem muito que discutir aí também, ações aí, questões de outros subsídios, né? Que vem aí na conta aí, que eu acredito que dá um bom debate. Eu não sei aí se o Márcio quer falar mais algo. José, convidado, gostaria de falar, Tânia. Por favor, José. José Raimundo? Sim. Boa tarde, José Raimundo, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Em primeiro lugar, parabenizar aí a iniciativa da FIENG, parabenizar, como sempre, o Paulo Pedrosa, como sempre, brilhante em tudo que ele fala. Parabenizar também aí a apresentação do Felipe, né? E eu queria fazer algumas considerações e perguntar o seguinte: como o Paulo Pedrosa colocou muito bem, também o Felipe, o consumidor tenta se proteger fazendo contratos de longo prazo, para que justamente ele não fique aí sujeito a variações, né, inesperadas, que ele tenha previsibilidade no preço. E o despacho de térmicas, né, mais caras, fora da ordem de mérito, que vai acrescentar esse aumento aí de ESS, e como o Paulo colocou bem, né, uma solução, a modernização do setor elétrico depende do Congresso, uma coisa complicada, né, uma coisa que não é tão simples de fazer. Eu queria perguntar o seguinte: eu ouvi as colocações do Felipe, algumas sugestões que ele colocou, mas, por exemplo, não se pensou em fazer o despacho exclusivamente pela ordem de mérito e não limitar o PLD, não limitar o preço do PLD. O PLD, por exemplo, em 2014 era 800 e poucos reais. Depois limitaram o preço. Quando você limita o preço do PLD, isso em si, ele já faz
a aumentar o encargo civil do sistema, né, que vem fora de restrições elétricas, mas ele vem, por exemplo, a encargo de segurança energética, quando você despacha uma térmica para guardar água no reservatório. Então, por exemplo, eu pergunto, por que não pensar, além de tudo que propôs, né, a modernização do modelo é necessário mesmo? Parece que o modelo não está enxergando a realidade. Né? Preço de PLD baixo e térmica cara despachando. Eu pergunto, se pensou e o que teria que ser feito, por exemplo, para só despachar térmica por ordem de mérito, ok? Por ordem de mérito. Ou seja, e não limitar o PLD. O INS, por exemplo, seria obrigado a aumentar o PLD para que ele despache. O modelo seria obrigado a aumentar o PLD para que ele possa despachar as térmicas mais caras. Se a térmica é R$1.000,